Olá, paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal, Nossas Vidas Depois do Monte. Nosso canal está completando um mês, né, que foi lançado e graças a Deus está sendo bem aceito. Eu quero aqui, em nome de todas as pessoas, né, e de todo o nosso grupo, do canal, agradecer as pessoas que estão compartilhando nossos vídeos, que estão dando like, que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe, continue nos ajudando, né, compartilhando os vídeos, dando like, se inscrevendo, né, e ajudando o nosso canal a crescer, porque esse canal foi criado para evangelizar, para fazer a obra de Deus, né? E Deus vai te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Andréia. Esse canal, ele é um grupo, né? A gente vai no monte toda sexta e todo sábado. A gente é um grupo do monte. A gente sobe ao monte toda sexta e todo sábado. Nós somos praticamente uma igreja, né? Lá no monte, né? Porque a igreja é quem? A igreja é eu, a igreja é você. E quando a gente está em grupo, a igreja só tende a crescer, né? Somos um grupo, muitas pessoas estão sendo curadas, libertas, restauradas. Muitas pessoas já aceitaram Jesus, estão aceitando Jesus no monte, graças a Deus. E a nossa obra é voluntária, missionária. A gente ajuda os irmãos que sobem com a gente no monte, tanto na parte material, que quem precisa, né, os que necessitam, quanto na parte espiritual. E os irmãos que puderem, que quiserem, que sentirem no coração a contribuir conosco, o nosso Pix está aqui embaixo no vídeo, né? Que quiserem contribuir, estarem nos ajudando a contribuir. Deus te abençoará grandemente, porque essa obra é voluntária, né? Logo, logo estaremos postando os nossos próprios testemunhos, estaremos mostrando também a nossa obra voluntária, né? Esse projeto é para breve, né? Brevemente estaremos postando, porque daí os irmãos estarão conhecendo cada vez mais o nosso trabalho. Em nome de Jesus. Dia 14 agora ele fez um mês, né, que o canal foi lançado e estamos com 91 inscritos, né, para muitos é um número pequeno, mas com Deus o pouco é muito, né, e a gente está feliz, né, muito feliz por isso. E com certeza só teremos a crescer cada vez mais em nome de Jesus Cristo, porque essa obra é de Deus, né. Hoje eu vim trazer uma palavra que se encontra lá em Mateus, versículo 8, 5 em diante. Diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, diga a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Essa passagem ela é, né, do centurião de Cafarnaum. O centurião, ele ouviu, né,
falar de Jesus, e o centurião, ele tinha um servo que ele estimava muito, né, que ele gostava muito, e esse servo veio a adoecer e já estava quase à morte, né? Quem sabe, né, a medicina já tinha desenganado o servo, né? Já não tinha mais o que fazer, né? Talvez a medicina da época já tinha feito tudo o que podia ter feito, né? Mas já não tinha mais o que fazer. Então, quem sabe a medicina já tinha desenganado o servo. Mas o centurião, ele gostava muito do servo. E ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu os milagres de Jesus da época, né? E ele, então, ele falou, então ele é só Jesus, né, para poder curar o meu servo. Só Jesus, só o homem Jesus que vai poder curar o meu servo. E ele foi atrás de Jesus, né, esperando o seu milagre, né, atrás da cura do seu milagre. Ele foi diretamente falar com Jesus para que Jesus fosse à sua casa e pudesse curar o seu servo, né, para que o seu servo não viesse a morrer. Então, ele encontrando Jesus, pediu, né, que Jesus fosse à sua casa e curasse. E Jesus falou que ia, né, que ia à sua casa e que curaria, né, para fazer essa obra, né, quem sabe. Mas aí o centurião falou para Jesus que ele não era digno, né, de Jesus entrar na sua casa, né, porque o centurião provavelmente pensou, Jesus é tão grande, é tão maravilhoso, e eu sou tão homem, tão falho, tão fraco, eu não sou digno que um homem desse porte entre na minha casa, mas basta que apenas uma palavra, né, do mestre, né, e o meu servo será curado, né, porque ele confiava em Jesus, ele acreditava, ele tinha certeza que se Jesus falasse uma palavra, o seu servo já seria curado, não era nem preciso que Jesus fosse à sua casa, mas que uma palavra apenas, que Jesus falasse, Jesus, o seu servo iria curar, porque Jesus era Jesus, né? Então, Jesus, ouvindo isso do centurião, ele admirou-se e falou: não houve em Israel um homem com tamanha fé, né? Para ele ir em paz. E quando o centurião chegou em sua casa, o seu servo já havia curado, né? Pela fé, né? Que o centurião demonstrou, né? Por Jesus, né, irmãos? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes nós perdemos nossos milagres, as nossas bênçãos, porque nós não confiamos em Jesus, né? Porque nós temos um Jesus maravilhoso, o mesmo Jesus que curou, né, o centurião. O servo do centurião, ele é o mesmo, irmão, de ontem, ele é o mesmo hoje, ele se faz presente hoje, né? É porque talvez a gente não confia, né, o suficiente em Jesus, né? Perdão da palavra, né? Porque é isso mesmo, irmão, que às vezes a gente não confia, que às vezes a gente pede, mas a gente não tem, às vezes a nossa dor, o nosso sofrimento nos causa, eles nos leva no mármore, assim, de desilusão, que talvez a gente ora, mas a gente não confia da maneira real que a gente deveria confiar, né? Porque na palavra de Jesus, lá em Mateus 21:22 diz: tudo o que pedirdes em oração, querendo recebereis. Então, tudo, irmãos, a palavra é clara, ela diz: tudo que a gente pedir em oração, se a gente crê, a gente recebe, né? É tudo, mas isso é tudo. Mas a gente crê, né? Mas para a gente receber, a gente tem que crer, né? Se você está com um parente seu ou um familiar seu na UTI, entubado, se você pedir em oração e tiver fé e tiver confiança, com certeza o seu familiar ele vai sair da UTI, ele vai ser desentubado, porque você está crendo, você está orando e pedindo para Deus curar o seu familiar e ele vai ser desentubado, porque você está tendo um ato de fé, né? Se você tem um familiar dependente químico e você está orando por ele, tendo fé e depositando a tua confiança em Jesus Cristo, com certeza Deus vai libertar ele na hora certa, né? Porque também há tempo para todas as coisas. Deus vai libertar ele. Se o seu esposo, se a sua esposa saiu de casa e você está crendo e você está orando, Deus vai trazer eles, ele vai retornar para o lar, porque você está orando, você está
crendo, você está depositando a tua fé, né, em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é clara e ela não vai contra a sua palavra, né? Em Mateus 21, 22, ele diz que tudo que a gente pede em oração, se a gente crê, a gente recebe, né? O centurião, ele era uma autoridade, né, da época, né? E ele falou para Jesus, né, que a palavra dele valia. Se ele falava para um servo, se você para ele vá, e o servo ia, faz e o servo fazia. Imagine Jesus que não ia fazer, né? Imagine Jesus que não vai. É a mesma coisa nós, irmãs. Por exemplo, se eu sou gerente de uma empresa e eu peço para um funcionário meu fazer tal coisa, o meu funcionário ele vai fazer. Imagine se eu pedir para Jesus, que é grande, né? Que tem esse amor, né? Que ele é misericórdia. Imagine Jesus, né? Que nós somos filhos de Deus, que se a gente pedir, né, Jesus não vai fazer por nós, ele vai, só que a gente tem que confiar em Jesus, porque às vezes a gente acha que é mais fácil confiar nos bens materiais, nas coisas materiais, né? Porque o ser humano é assim, né? A gente, quando quer, por exemplo, tirar uma foto bonita, você não procura um fotógrafo, você vai pesquisa o melhor fotógrafo. Por que você contrata o melhor fotógrafo? Ou às vezes você vai até por indicação, porque você confia naquele fotógrafo, você entrega tudo para ele, você confia no trabalho dele, né? E você sabe que ele vai fazer um bom trabalho. E se a gente entregar a nossa luta, né, a nossa dor para Jesus, é a mesma coisa, irmãos. Se nós entregar tudo, a nossa dor, a nossa luta para Jesus Cristo, ele vai resolver nosso problema. Em João 11, 27, Jesus ressuscita, em João 11, né, Jesus ressuscita Lázaro, né? Lázaro, ele estava há 4 dias morto, né? E em 27, por que ele ressuscita Lázaro? Porque Jesus pergunta para Marta, né, se Marta creria em Jesus, se Marta creria em Jesus, que que o irmão dela ressuscitaria depois de 4 dias. E Marta disse que sim, né? Então demonstra se Jesus é Jesus para ressuscitar os mortos, né? Ele ressuscitou os mortos. O servo de Cafarnaum estava à beira da morte, né? E ele foi curado. E tem muitas e muitas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, né? Muitas e muitas passagens de quantos milagres no Novo Testamento Jesus fez. Jesus curou cegos, curou surdos, mudos. Então, irmãos, imagine, Jesus é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele será eternamente, ele não muda, né? Mas a gente tem que usar a nossa fé. Às vezes Deus está esperando apenas uma atitude nossa, uma palavra, né? Apenas, é uma palavra de fé, e às vezes a gente tem que se quebrantar, né? A Jesus Cristo. Foi o que o centurião fez, né? O centurião, ele era uma autoridade, mas mesmo assim, ele sabia que mesmo ele sendo uma autoridade, ele não era nada perto de Jesus, né? Que só Jesus que poderia curar o seu servo, que só Jesus que era o seu socorro, seu socorro onipotente, onipresente, onissuficiente, né? E só Jesus curou ele, né? Então, o que eu quero dizer para você hoje, irmãos, que mesmo em meio a essa pandemia, seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua luta, seja lá qual for a sua dor, seja lá qual for a sua dificuldade, se você está com um ente querido entubado agora no hospital, com coronavírus ou com qualquer outro tipo de problema, creia, ore, mas e confie e acredite, porque você deposite toda a tua confiança, toda a tua fé em Jesus Cristo, porque Ele vai curar o seu familiar, Ele vai curar a sua dor, ele vai libertar o seu familiar, ele vai solucionar o seu problema. Se você crer, irmãos, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. Amém? Deus abençoe.